de Jesus, o amor de Jesus. Caros irmãos no sacerdócio, Padre Edésio, pároco desta amada paróquia, Nossa Senhora da Purificação, Padre Everaldo, filho desta terra, Padre Neivaldo, pároco de Valença, Bom Jesus, que conosco celebram esta Eucaristia, irmãos e irmãs, que nesta igreja, ou através da Pascom, celebram conosco esta 7ª noite, ou melhor, 8ª noite, do novenário de Nossa Senhora da Purificação. Já faz um tempo, alguns anos, que a nossa diocese vem abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações, para olhar a igreja como comunidade. E quando a igreja diocesana nos convida a esse olhar, está chamando a nossa atenção para a nossa essência. Poderia perguntar, pergunto a vocês, o que é a igreja? O que é a igreja? Quem é a igreja? Onde está a igreja? E nós poderíamos dizer muita coisa sobre isso, mas poderíamos colocar aqui nessa frente um grande espelho que refletiria quem é, onde está a igreja. Refletiria a nossa imagem. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. E assim como no Evangelho, Jesus se servia das parábolas, se servia das imagens, dos símbolos do seu tempo, para fazer as pessoas compreenderem a mensagem que ele trazia, não diferente fazemos no nosso tempo, trazendo também estas imagens, para que nós possamos compreender e clarear cada vez mais aquilo que está dentro de cada um de nós e que precisa também, como fez Jesus no seu tempo, cada vez mais se expressar no nosso modo de ser, de existir e de fazer as coisas. Quando Jesus falava do Pai, quando Jesus falava do amor, quando Jesus falava da justiça, ele não estava falando de conceitos linguísticos do seu tempo, mas ele estava falando dele e apresentando aquilo que ele faria ao longo do seu caminho. Nós somos esta igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos e filhas de Deus, nós somos uma porção do povo de Deus aqui da paróquia Nossa Senhora da Purificação. Nós temos um rosto, uma identidade, nós temos uma forma de expressar a nossa fé. Nós somos esta igreja, e não é uma igreja à toa, uma igreja solta, não é uma igreja que está em cada canto. Nós somos a igreja comunidade. Nós temos um jeito de ser e um lugar onde nós aprendemos a ser e a expressar, ou melhor dizendo, a expressar aquilo que nós somos. E o que somos, às vezes nós também não conhecemos. Precisamos olhar um pouco mais, fazer esse caminho de se olhar, de se escutar, de perceber os próprios gestos. Às vezes nós temos um corpo que no dia a dia nós nos servimos dele para realizar diversas tarefas, mas pouco ou quase nada cuidamos dele. Às vezes nem conhecemos, só nos preocupamos e só olhamos para ele quando ele está com algum defeito. E a perna começou a doer, então preciso dar atenção à perna. Vixe, eu estou com uma dor de cabeça, eu preciso dar atenção à cabeça. Vixe, o braço hoje acordou, a coluna. Nós temos essas peças todas aí, toda essa composição, e vamos gastando, e poucas vezes vamos dando a atenção que esta estrutura precisa, o cuidado que ela precisa para poder funcionar bem, porque não se trata só de funcionar.
São Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, ele lembra e manifesta essa preocupação. Olha, muitos são os membros, todos diferentes, e graças a Deus. Olha que coisa bonita é a gente poder olhar para essa assembleia, olhar para o rosto de cada um de vocês, ver no rosto de cada um, no nosso rosto, a igreja, mas ao mesmo tempo ver como Deus, na sua infinita grandeza, faz com que essa igreja única seja tão diversa de dons, de talentos, de carismas, de serviços, de pastorais, de movimentos, de grupos, porque todos nós aqui não fazemos a mesma coisa. Nós não fomos criados só para servir lá fora, nas diversas necessidades da humanidade. Deus criou também cada homem, cada mulher como igreja, para ser comunidade, para que também a igreja, a comunidade, tivesse todos os dons necessários à sua existência. E Paulo recorda aquela igreja que estava vivendo a experiência de se descobrir, de saber da sua essência, de saber quem ela era, de descobrir a sua identidade, e não descobriu a identidade ouvindo talvez a reflexão da palavra, porque não tinha todas essas possibilidades. Tinha sim a catequese, mas descobria a sua natureza de igreja comunidade no sofrimento, na perseguição. Quando a gente lê, escuta Atos dos Apóstolos, a gente percebe, era uma igreja que sofria, que era perseguida, era uma igreja que ia descobrindo que na fidelidade ao Evangelho, a Jesus, e que ser igreja era colocar em prática o que foi ensinado por Jesus. Esta igreja, a comunidade, esta igreja ia se descobrindo, ia se revelando a si mesmo, dizendo: isto é ser igreja, é viver fiel ao Evangelho, é viver em sintonia com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus pregou, é viver essa justiça. Ao mesmo tempo, Paulo então começa a falar para esta igreja: olha, são muitos. Como no corpo tem muitos membros, temos duas mãos, mas não são iguais. Uma é direita, uma é esquerda, outra é direita. Temos dois olhos. Nós vamos tendo, tudo que é multiplicado, o que é duplo em nós, é diferente. E nós começamos a perceber então que o diferente não é um problema, é uma necessidade para o bem, é uma necessidade para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, porque o primeiro dom da igreja é ser comunhão, é ser a comunhão de cada filho com Deus e dos filhos de Deus entre si. Somos irmãos. Deus Pai criou a cada um de nós, nos congrega no seu Filho e no Espírito, e através dele vai fazendo com que nossa fisionomia, esse rosto do Filho, vá aparecendo em cada um de nós, vá sendo plasmado a cada dia em cada um de nós. E por isso nós começamos e precisamos, com muita pressa, começar a perceber no outro esse rosto de Deus. O Deus que nós amamos, o Deus que nós professamos a fé, o Deus que nós seguimos, o Jesus de quem somos discípulos. E Paulo chama a atenção daquela comunidade. Ontem, na primeira leitura, ele dizia: olha, aspirai aos dons mais elevados. Mas a comunidade de Corinto vivia um grande problema. As pessoas queriam, naquela comunidade, os dons que davam destaque, que davam status, que pareciam mais importantes, aqueles dons que faziam com que as pessoas se destacassem. Se fosse um pouco mais em nosso tempo, aqueles que cabem nas redes sociais, que ganham seguidores no Instagram, que ganham um canal de YouTube cheio de seguidores, cheios de pessoas que divulgam. O nosso tempo seria mais ou menos por aí. E naquele tempo era: tem um fazendo cura aqui, corre todo mundo para lá. Tem outro fazendo não sei o que, corre todo mundo para lá. Tem um que sabe pregar muito bem, que converte até pedra, vamos atrás desse. E assim sucessivamente. Então Paulo diz: aspirai os mais elevados.
Mas conclui a leitura dizendo: mas se não se coloca a serviço de todos, porque um dom não pode ser forçado, é graça de Deus, mas só é dom quando se coloca a serviço da edificação da igreja, da comunidade, da edificação de todos. Porque de graça recebestes, de graça deveis dar. E o próprio Jesus chamou a atenção para isso no Evangelho, e Paulo lembra aquela comunidade. Não adianta ter dons elevados se eles não estão a serviço da edificação da igreja. O Senhor nos deu cada um dom. Os que cantam, os que são padres, os que são ministros da Eucaristia, da palavra, os que são das diversas pastorais, movimentos e grupos da igreja, justamente porque cada um de nós tem um dom específico. E nós nos completamos, nós não nos opomos ou criamos as divisões, nós nos completamos, Paulo dizia que ele completava a cruz de Cristo aquilo que faltava, nós completamos uns no outro aquilo que nos falta. Todos os dons são necessários, e aqui nós encontramos o sentido do ser igreja, do ser comunidade, estar em comunhão. A igreja, a comunidade que come o pão do Pai, é corpo de Cristo. E Paulo começa a chamar a atenção para esta comunhão também. Não é só vir aqui, pegar a hóstia, comer e ir para casa. Essa hóstia nos compromete. Essa hóstia nos compromete com fraternidade, com solidariedade, principalmente com amor. Com amor. Essa hóstia não nos dá só o corpo de Cristo. Eu comunguei. Não só isso. O corpo de Cristo não é só uma parte. Eu comunguei a mão, ou o pé, ou o coração de Jesus. Mas eu comungo Jesus por inteiro. E esse Jesus por inteiro é pensamento, palavras, ações. Tudo aquilo que Jesus foi, ao receber a Eucaristia, eu recebo. E como discípulo, como filho, como filha de Deus, também recebo nesta Eucaristia a mesma responsabilidade que ele teve no seu tempo. Nós não somos uma igreja só de pessoas que estão aqui para ficar remoendo a culpa. Eu sou culpado, eu sou pecador. Deus sabe, nós sabemos, temos consciência disso, mas nós não somos só isso. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a comunidade dos seguidores de Jesus. E se nós somos essa igreja comunidade, nós temos uma missão, que não é só ser o corpo de Cristo, mas é fazer com que este corpo de Cristo, ele esteja cada dia mais claro, expresso, e alimentando outros tantos, esteja a serviço dos que sofrem. E esse sofrimento não podemos reduzir só à falta do pão, mas aos que precisam de justiça, aos que precisam de paz, aos que precisam de alguém que escute, aos que precisam de alguém que tenha um olhar atento para as suas necessidades. Nós somos esta igreja. E Paulo diz uma coisa interessante sobre este corpo de Cristo. Ele não pode ser deficiente. Nosso corpo físico pode faltar uma mão, conseguimos sobreviver. Pode faltar um pé, conseguimos sobreviver. Mas a igreja de Cristo, quando lhe falta um membro, e é interessante quando Paulo diz que existem muitos membros, e quantas pessoas que foram pelo batismo integradas a esta igreja, a esta comunidade, e que já não vivem mais como igreja, nem como comunidade, que já não estão mais fazendo parte, mas são membros desse corpo. São membros vivos, mas que estão afastados, que estão fora dessa árvore, e que foram afastados por diversas razões, e que foram deixando ao longo do caminho, foram perdendo o encanto da própria fé. E é interessante como a gente vai se conformando com facilidade com isso. Não sente falta, eu não preciso.
E Paulo faz questão de dizer: os membros honrados não precisam de cuidados especiais. Os membros honrados não precisam de cuidados especiais. Os que precisam de cuidados especiais são os menos decentes. Aqueles que, quando a gente passa na rua, vira a cara para o lado, torce o bico, despreza. Aqueles que, quando às vezes deixam a igreja, nós dizemos graças a Deus. Que bom que já foi tarde. Paulo recorda que todos os membros são importantes. E Cristo recorda principalmente que Ele não veio para quem está são, porque não precisa de remédio nem de médico, mas para quem está doente. E nós precisamos tomar consciência da nossa, o direito canônico traz essa expressão, grave responsabilidade de fazer com que esta igreja, comunidade, continue sendo uma expressão de Cristo, continue sendo a casa da acolhida, continue sendo a casa do pão, continue sendo a casa da palavra, continue sendo a casa da caridade. Paulo convida e lembra que ninguém, nenhum membro, deixa de pertencer ao corpo que é Cristo. Porque aqueles que foram batizados até mudam de religião, se batizam de novo, inventam um bocado de coisa por aí afora, mas receberam a marca de Cristo e por isso farão parte eternamente do corpo. A imagem do corpo utilizada por ele é para que possamos compreender o mais próximo possível do significado concreto, visível, palpável da palavra comunhão. Da palavra comunhão, que não é só, volto a dizer, Eucaristia ou estar juntos, mas é estar participando das alegrias, das tristezas, da saúde e da doença, de toda a vida dos nossos irmãos. Sejam os que estão nesta comunidade paroquial, os que estão, isto é viver a comunhão, é ir além dos nossos próprios limites, é descobrir que pelo amor nós podemos ser melhores. Nós não somos só católicos para fazer conta no IBGE, mas nós somos católicos para ser santo, para ser santa. E esse santo e santa não é aquela coisa enfeitada, bonita que nós desenhamos muitas vezes, mas é aquele que nunca parou de lutar para ser cada dia um pouco melhor do que o que foi. E aqueles que vão se afastando, que vão se cortando, se tirando do corpo, que vão sendo amputados ou que vão se amputando do corpo, quando nós tiramos uma parte, o que é que acontece? Ela apodrece. O mesmo vai acontecendo com aqueles que vão se amputando do corpo de Cristo. Eles vão apodrecendo, porque não vão sendo alimentados. Onde não tem sangue, não tem respiração, biologicamente vai morrer, vai acabar a vida, vai deixar de ter respiração, oxigênio, as células vão começar a morrer e aquele corpo vai começar a definhar. E é por isso que Paulo diz que este corpo ele precisa estar ligado, cada membro precisa estar ligado, porque a finalidade desta comunhão é alimentar em cada um de nós o próprio Cristo, que foi enxertado em nós no dia do batismo. É alimentar este Cristo para que ele cresça, João, que ele cresça e aos poucos eu desapareça, para que o Cristo vá surgindo no lugar de Adão, o novo homem, a nova mulher, desse encontro, dessa vivência da comunidade, vá surgindo, vá crescendo, a comunidade é esse lugar onde esse Cristo vai sendo alimentado em cada um de nós, para que o corpo, a comunidade dos filhos e filhas de Deus, ela se fortaleça, ela cresça, e aquele mundo tão sonhado, o reino de Deus tão pensado, tão planejado, tão ensinado, tão sofrido por Jesus para ser conquistado, ele possa ir sendo instaurado. E é interessante quando Paulo diz que nenhum membro pode dizer eu não preciso de você. Nós podemos até dizer isso ao nosso irmão, não preciso de tu para nada. Tá bom. Segue a vida então. Mas tudo que todo mundo faz, de algum modo chega até nós.
seja o bem, seja o mal, de algum modo chega até nós. E que bom seria se de a nós do outro e ao outro de cada um de nós chegasse somente o bem, chegasse somente o que é bom. E é por isso que, quando nós escutamos o Evangelho de hoje, de São João, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu desci do céu para quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu para quê? O que é que a gente faz com o pão na casa da gente? Come. O que é que a gente faz com Jesus? A gente escuta na palavra, a gente come na Eucaristia, a gente aprende a humildade na adoração, a gente vai vivendo essa vida de Jesus na vida nossa do dia a dia, nos acontecimentos nossos de cada dia. Cada detalhe da vida de Jesus está presente na nossa, porque aquilo que o corpo de Cristo sofreu, por ser membro desse corpo, sofrerá o nosso também. Não é sofrer no sentido só da dor, mas como consequência da vivência da nossa própria fé. E aquilo que o sofrimento de Cristo alcançou, a nossa salvação, nos faz também experimentar o que Ele alcançou para nós, a salvação, a vida. E nós começamos e precisamos ter pressa em pensar nos membros amputados, que podem estar perdendo esta graça. Naqueles que foram, que a gente não sabe porque foram, mas que foram, que é parte desse corpo, que compõe esta igreja, que compõe esta comunidade, e que deve ser objeto da nossa preocupação, mas também com aqueles que nós consideramos nada honrados, que de vez em quando até gritamos: tem que morrer mesmo. Que de vez em quando, deixa aquilo lá. Aqueles que são os prediletos de Deus no Evangelho, em toda a palavra, aliás. E não é que Deus não ame, mas Paulo dizia, porque aqueles que já são honrados, eles não precisam de cuidados especiais. Mas aqueles que não são, e que estão na prostituição, nos vícios, que estão na marginalidade, que estão em todos os lugares de dor e sofrimento, ou periferias da vida, como nos fala o Papa Francisco, precisam experimentar o que nós já temos e muitas vezes nós não sabemos valorizar. Eles precisam saber que Deus lhes ama, que Deus foi capaz de dar o próprio Filho, a própria vida por eles. Eles precisam não só escutar isso, mas experimentar nas palavras e nos gestos de cada um dos filhos de Deus, dos membros desta igreja, deste corpo de Cristo, esse amor concreto, um amor que vai à procura, assim como é o amor de Deus, que vai ao encontro, que acolhe, que abraça. Esse amor precisa ser visivelmente experimentado por aqueles que foram deixados à margem, que estão à beira do caminho e que talvez nunca tenham escutado: Deus te ama, Deus se importa com você, Deus se preocupa com o seu sofrimento. Nós precisamos saber que este corpo de Cristo, esta igreja comunidade, muitas vezes, ela não só é glorificada, é uma igreja comunidade crucificada, e que precisa de ressurreição, que precisa de vida nova, e que precisa da nossa atenção. E não é só uma atenção para fazer discurso sobre as necessidades da pobreza social, da pobreza econômica, da pobreza religiosa, mas que precisam ser objetos do nosso amor, porque quando Deus nos encontrou, também estávamos à margem. Quando Deus nos encontrou, também estávamos indignos do seu amor. E Ele disse: olha, de hoje em diante eu mudo tua condição. Talvez éramos ainda crianças quando isso aconteceu. Eu te batizo, eu te tomo para mim como filho e filha, como parte minha, parte da minha essência, parte da minha natureza, parte do que eu sou. E o próprio Jesus nos deu essa graça, nos deu essa condição, nos integrou
a este povo, nos deu a condição de filhos, nos tornou herdeiros do céu, nos fez participar das alegrias da eternidade já aqui na terra. E nós, corpo, igreja, corpo de Cristo, precisamos cuidar das outras partes, dos outros membros que integram esse corpo e que estão por aí. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir nesta Eucaristia ao Senhor que nos dá a graça de nos alimentar com o seu corpo, com o seu sangue, que Ele alimente também em nós a comunhão, que Ele alimente também em nós esse olhar atento para os nossos irmãos e irmãs, esse olhar atento para as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, esse olhar atento para a necessidade de cuidar deste corpo que aqui está, mas também de se preocupar com as outras partes deste corpo que foram ficando ao longo do caminho, de reintegrar, de reunir pela comunhão, para que o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, a substância da graça, ela possa correr em nossas veias e possa essa substância se espalhar entre outros irmãos e irmãs que por aí estão. E por isso nós não seremos mais importantes, mas aprenderemos que só tem utilidade e sentido o dom que é colocado a serviço, porque ele pode ser o menor, mas quando ele serve por amor, com amor e ao amor, ele se multiplica. E grande não é aquele que é o mais importante, mas é aquele que se multiplica pelo amor que dedica no que faz. E é por isso que nós somos este corpo de Cristo e precisamos multiplicar essa transmissão da graça de Deus, tão apressadamente como às vezes, com os nossos momentos, multiplicamos a transmissão do coronavírus e de outras coisas. Mas multiplicar a transmissão da graça, a transmissão do amor, a transmissão da compaixão, da alegria de Deus, de dizer: ah, meu filho voltou. E não ser os enciumados ficaram aí, ó, o filho prostituído voltou e ele ama mais do que eu. Que bom, meu pai está feliz porque meu irmão voltou. E esse é o convite que o Senhor nos faz, como igreja, como comunidade, como corpo, a viver a alegria de estar com Ele, mas espalhar a alegria que Ele traz para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.